Olá, estamos aqui de novo no nosso podcast Cafézinho por Cima. E eu estou aqui com Thalita, né, uma empresária, e ela vai contar um pouco da sua história. Mas antes, eu queria que você se inscrevesse no canal e desse seu joinha. Então, Thalita, eu queria que você falasse um pouco de você, falasse um pouco do seu projeto. Oi, Iracema, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Passar para vocês um pouquinho do que eu vivi, né, para estar aqui até hoje com o meu projeto, né? Para mim é uma satisfação muito grande. Como surgiu essa ideia desse projeto? Por uma necessidade. A necessidade que eu tive com o meu filho, né? Hoje eu tenho um filho que vai completar 18 anos daqui a alguns dias. E quando ele tinha 7 anos de idade, ele já tinha passado por 12 babás. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, não tenho família, a não ser que eu construí aqui, né, no Rio de Janeiro. Então, tias, pais, pai, mãe eu não tenho, eu sou órfã. E tias, irmãs, eu não tenho no Rio. E eu tinha que ficar pagando babás para cuidar do meu filho, para eu poder trabalhar. Muitas das vezes eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa às 10, 11 horas da noite e por conta desse tempo, né, que eu ficava muito fora de casa, E essa dificuldade, essa dificuldade, as babás não queriam ficar com o meu filho. Era difícil para elas, ficava presa só com uma criança. Então, nisso, ele passou por muitas babás, né? Quando ele tinha 7 anos de idade, a 12ª babá falou para mim que não podia mais cuidar dele. Mas nisso, eu já tinha uma ideia, né? Porque ele passava por outras escolas também, cursos. Eu já comecei a criar algumas coisas na minha cabeça do que eu queria para o meu filho, né? Todas as mães sonham em colocar filhos em cursos, ver eles falando inglês, jogando bola, natação, estudando, né? E tendo uma boa alimentação. E eu tinha essa necessidade na época. E quando a 12ª babá falou para mim que não podia mais ficar com o meu filho, veio esse projeto. Foi através de Deus mesmo. Eu trabalhava fora, meu esposo também trabalhava fora, e eu caí no joelho. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Meu filho já não tinha personalidade. Ele vivia passando mal, com dores na cabeça. Levei ele em vários médicos e nada, né, mostrava para mim o que meu filho tinha. E aí foi onde eu comecei a orar, pedir para Deus uma direção. Eu falei, Senhor, eu não aguento, me dá uma direção. Só que isso veio uma lembrança minha de lá do passado, lá na infância. Como eu falei, eu sou órfã de pai e mãe, e eu passei, eu tenho 9 tios, eu morei com 11 famílias. Eles me chamavam de turista da família. Então você sentiu que o seu filho seria outra repetição e você não queria isso. Exatamente, né? E aí eu sempre falava que eu queria cuidar de criança quando eu crescesse, para poder dar uma estrutura boa, né, para as crianças. Só que aí acabou que amorteceu, a gente cresce, a gente esquece de muita coisa, e depois disso veio essas lembranças, onde eu tive uma conversa nessa oração, né, que é, vai que eu te guio. E aí eu conversei com meu esposo, ele é muito bom, ele não me apoiava em nada, principalmente quando era a situação financeira. E eu lembro até hoje, quando eu liguei para ele, falei, Léo, Deus colocou no meu coração que eu vou cuidar de criança. Aí ele, tá, pode cuidar. Eu falei, tá, e a gente vai usar todo o dinheiro que está na conta. Ele, como assim, cuidar de crianças a dinheiro? Como assim? Aí eu expliquei para ele todo o meu projeto. Na verdade, a casa de babá, ela não foi criada para cuidar de uma nem duas crianças, e nem tampouco para ficar em uma unidade só. A casa de babá foi criada para expandir mesmo e ajudar as outras mães que precisam desse cuidado. Então, eu coloquei ali toda a necessidade que eu tive com meu filho mais velho para realizar o melhor atendimento. Então, hoje a casa de babá, ela abre 6 horas da manhã, mas a gente também funciona de domingos e feriados, e eu também tenho crianças que dormem na minha casa, porque é uma só que dorme também. Então, eu comecei a colocar ali horários para as mães poderem trabalhar tranquilas. Tive a necessidade, também a dificuldade de ter condições de levar o meu filho para a casa da babá, que antes era longe. Hoje a gente também tem esse projeto de buscar em casa, deixar em casa. A gente oferece alimentação, a gente oferece reforço escolar, atende crianças até 12 anos de idade. Muitas pessoas confundem o nosso atendimento como creche e escola. A diferença, A né? diferença. Porque creche atende crianças até 5 anos de idade, né?
fica o dia inteiro, mas somente até 5 anos de idade. A nossa casa fica com crianças até 12 anos de idade. Então, as crianças com idade... Tem crianças menores de 5 que estudam, que a gente leva em busca da escola. Mas as crianças acima disso, a gente ajuda nos deveres de casa, trabalho, prova. Tem criança que fica com a gente no integral. A gente atende de 1 ano de idade. Então, tem crianças que ficam com a gente no integral. Mas tem crianças que já vão para a escola. Eu repeti, né? Não tem problema. Não. Mas aí vocês, as crianças, você vai levar na escola e vai buscar até a mãe realmente ir buscar e levar para casa. Nossa, uma ideia maravilhosa. Eu quis colocar toda essa necessidade. Antes eu saía de madrugada com meu filho para poder levar para casa da babá. Então hoje a gente busca as crianças em casa para que a mãe não pegue o sereno com a criança, não pegue chuva, né? Então a gente busca eles em casa, leva para nossa casa da babá, oferece alimentação como café da manhã, aí brinca com eles, diverte. A gente tem várias atividades para passar o dia, judô, balé. Isso que eu ia perguntar se você tem outras pessoas, outros funcionários que trabalham, que ajudam, né? Porque é muita criança. Hoje a gente tem um número de 98 crianças na casa. Uma equipe de 14 pessoas agora. Né? Então, quando eu criei o espaço, a gente chama lá, o nome da casa é Espaço de Incentivo à Criança. Né? Quando eu já criei com essa visão, de ter pessoas para trabalhar. E o bacana é que a maioria das meninas que trabalham lá com a gente são mães, que levam os filhos para receber o mesmo atendimento, que passavam o que eu passei. Mas isso foi um acaso, não foi que eu procurei. Aconteceu delas virem procurar o meu atendimento e procurar também fazer parte da equipe. Olha que ótimo. Então você foi buscar uma coisa, né, e veio outra, mas tudo, a mesma ideia deu continuidade. Foi muito bom, uma ideia maravilhosa, porque realmente as mães ficam perdidas. E a preocupação dela no trabalho, os filhos estão fazendo o quê na rua, né? Porque tem de 12 anos, né? Os menores não, mas de 12 já a pessoa fica preocupada com o jeito que está a violência. E tendo uma casa específica para isso, poxa, a mãe já fica tranquila a trabalhar. E aí, no caso, você que antes queria, né, um acolhimento desse, você que hoje dá esse acolhimento, né, que é muito importante. Mas fala um pouquinho mais. Então, essa necessidade que eu tinha, essa preocupação que as mães têm no trabalho, que tinham no trabalho, era a mesma que eu tinha. Teve uma babá que eu tinha que fazer comida para levar para o meu filho. Chegava do trabalho cansada, eu tinha que fazer lição de casa. Chegava do trabalho cansada, eu tinha que olhar se estava a roupa limpa, se estava a roupa suja. Não que a gente não lava a roupa, mas a gente separa a roupa limpa da roupa suja para a mãe não ficar tão sobrecarregada quando chega do trabalho. Isso, cuidado. Olha. A gente faz os deveres de casa com a criança. Tem uma menina que faz o dever de casa. Caso a criança não respeite, porque também tem muito disso. Aí é onde eu entro em cena para poder dar o suporte para a criança e fazer com que ele conclua o dever de casa. Muitas mães até falam que a gente não é a babá, a gente é da família. A gente é convidado para festa de aniversário, casamentos, é convidado para um monte de eventos deles, porque a gente conseguiu abraçar a causa deles e eles abraçaram a nossa causa também, né? Então é uma troca que a gente costuma fazer. Hoje, uma das dificuldades que a gente mais tem é porque a gente está atendendo muito crianças com grau de autismo, atípicas, né? Não pode nem falar autismo. Então, a gente vê grandes necessidades e as mães não estão tendo esse apoio, nem de parentes, né? Então, acabam nos procurando. O maior índice, né? O maior número de crianças... Quantas crianças com crianças com dificuldades que a gente tem um pouco, são 9 crianças hoje. 9 crianças. Mas mesmo sendo 9... você tem que ter já um cuidado mais assim, né, especial àquela criança, tem uma pessoa já específica também para cuidar, que precisa, né? Então, não, o caso que eu converso muito com as mães é que a gente trabalha a inclusão deles. Claro, eles precisam de terapia, eles precisam de cuidados, eles precisam de um profissional fora da nossa casa, né, onde as mães levam para o local, né, que elas mesmas escolheram. Quando entra para a gente trabalha aquela inclusão. Não faz atendimento diferenciado com ninguém, a não ser a alimentação. Porque eu tenho 2 crianças lá que
Agora eu tenho 2 crianças lá que não aceitam a alimentação normal que a gente oferece. Para eles tem que ser ou é a fruta, ou é só o biscoito, para eles é um pouco diferenciado só. Agora o atendimento, o acolhimento tem que ser todo igual. É isso que eu trabalho muito com as mães lá também, né? É importante isso, que eles se sintam acolhidos, né? Para não ter aquela separação. Né? Eu acho muito interessante isso. Até para as mães também. Chega a mãe lá, às vezes, que a gente chama, né? Que às vezes a criança passou do limite, não deu para respeitar a tia, não respeitou a criança, a gente chama a mãe para conversar e a mãe vem, desabafa, ai, Thalita, é porque mudou a rotina nesse ponto, em casa mudou a rotina daquele jeito. Quando você vê a mãe já está chorando, sabe? Então a gente tem que ter um acolhimento tanto com a criança quanto com a mãe. E é uma coisa que eu falo muito lá com a equipe. As meninas, né, todas, elas precisam dar o acolhimento e são preparadas, a gente faz treinamento, a gente prepara toda a equipe para poder fazer o acolhimento com as crianças. Quando não consegue, eu, minha esposa, a gente está lá para poder ajudar. E eu fico na parte da mãe, né, porque é muito difícil, eu fiquei já nesse lugar de você ter que trabalhar, ficar o dia todo fora e voltar a ver seu filho praticamente dormindo. Você entende o que você já passou, né? E no caso delas, tem você para acolher, para poder ajudar, e na sua época não, né? Não tinha. Isso é importante. Então, esse teu projeto, eu estou achando maravilhoso. E eu vou te perguntar uma coisa. Em que local que é a casa de babá? Hoje a gente tem 2 unidades. As 2 ficam em Duque de Caxias, uma em Jardim Primavera e outra em Santa Cruz da Serra. A gente tinha 3 unidades, só que eu não consegui, foi muito difícil para mim. A gente fechou uma, unificou, colocou para Jardim Primavera. Mas no início foi lá mesmo? Em Jardim Primavera. Em Jardim Primavera. Mas 3 realmente fica difícil para vocês, né? 2. Porque quando eu montei a casa, eu montei querendo fazer o atendimento. Apesar de eu querer expandir, né? Eu quis ter contato com as crianças. E a segunda casa foi a que teve o maior número de autismo, né? De TOD, foram vários transtornos numa casa só. E aí foi onde eu coloquei todas na matriz, que é essa de Jardim Primavera. Em Santa Cruz da Serra a gente só tem uma criança que precisa de bastante cuidado, e a tia de Santa Cruz está preparada, ela consegue fazer, né? Mas agora a gente está só para fazer essas coisas. Mas você tem planos para alguma coisa, ou você acha que esse projeto já está completo, ou você acha que tem que dar mais um toquezinho? Nessa casa? No teu projeto. Você quer acrescentar mais alguma coisa, ou já está realmente concluído na sua mente o que você queria anteriormente? Era tudo que eu queria. Tudo que você queria? Tudo que eu queria. Eu queria uma casa onde as crianças pudessem entrar e ter tudo ali, menos a lição de as escolas, né? Eu queria que a criança pudesse se alimentar bem, eu queria que a criança pudesse fazer as atividades. Então, hoje tem circuito, tem judô, tem balé, tem o reforço escolar, tem alimentação, tem as brincadeiras, aquelas brincadeiras de rua que a gente fazia quando era criança. Então eles fazem isso lá também. E aí tem a tia, né, que dá o banho, aí tem a gente que leva para a escola, depois busca da escola, dá janta, depende do horário, né? Então são 98 crianças, mas são divididas em crianças que estudam de manhã e crianças que estudam à tarde. E tem as crianças que ficam na integral com a gente, em torno de 20 crianças que ficam com a gente na integral. O resto tudo estuda. Então a casa não fica cheia. Tem muita criança. Não, porque eles estão sendo divididos. São horários diferentes. Só nas férias, né, e dias de recesso escolar. Que aí a casa fica com todos, né? Porque a gente não emenda feriado. E a gente não funciona somente nos feriados nacionais. Feriado municipal então, direto. É direto. Nossa, é mesmo para abraçar a causa das mães. Vocês abraçaram realmente. E é muito importante, porque às vezes é pena que só realmente lá, né? Que os outros unidades também necessitam realmente desse amparo, né? Para que as mães realmente vão trabalhar tranquila. Mas olha, nós vamos falar um pouquinho e mostrar também o teu trabalho,
como funciona a casa de babá. Você ainda não sabe o que fazer com a sua criança nas férias de janeiro? Então você precisa conhecer o nosso espaço. É uma casa de babá que atende às redondezas de Jardim Primavera e Santa Cruz da Serra. A casa tem um espaço incrível com monitores preparados e animados para garantir a diversão da criançada. No mês de janeiro teremos trilha, judô, libras, recreação aquática, balé e ainda o reforço escolar. Você não pode deixar de proporcionar esse momento especial para a sua criança. Venha, que ainda dá tempo. Olha, o que eu estou achando maravilhoso esse projeto, esse espaço. Mas eu queria fazer uma pergunta a você. Como é que você consegue conciliar, né, a sua vida pessoal e o seu trabalho na casa de babá? Bom, eu tenho uma rede de apoio, né? Além das meninas que ficam lá comigo, eu também tenho meu esposo, a minha sogra e meu filho. Meu filho hoje de 18 anos, ele faz parte da equipe com a gente. Ele faz parte desde os 16 anos de idade com a gente, né? Ele faz atendimento com as crianças. E ele que inspirou isso tudo, né? Foi, ele que inspirou isso tudo. Ele foi o causador, a gente costuma falar isso mesmo, né? Ele foi o causador disso tudo. Por conta dele que eu quis colocar todas essas atividades. E o bacana é que ele cresceu com isso. E hoje ele ajuda a fazer essas atividades. Ele abraçou isso junto com você. Que ótimo. E eu tenho mais duas filhas, né? Uma de 8 e uma de 6 anos de idade, que elas também estão abraçando a casa. Também já. A de 6 anos, ela coloca o uniforme da empresa e fala: mãe, hoje eu sou tia. E ajuda no atendimento. Olha que lindo. A de 8 anos, às vezes, ela ajuda com eles. Ela fala que ela quer ser diretora. Olha, isso é isso. Já lá, né? Mas ela também ajuda. Só que a ideia toda é que elas participem, né, também da atividade. Então a gente fica em cima disso. Vai lá, vai brincar com as crianças. E não tem diferença. Tem crianças lá que nem sabem que eu tenho filhos. Tem criança lá que acha que eu sou uma tia de 20 anos. Tia, você tem filhos? Eu tenho, nem sabem quem são. Porque o atendimento é normal. Então a gente dá essa liberdade para todas as crianças mesmo. As crianças maiores, né, de 10, 11 anos de idade, a gente já vai preparando. A gente prepara eles já para o mundo. Né? Então a gente já pede ajuda para eles em alguns momentos, já conversa com as mães também. Então eles vão ajudando, tem criança que ajuda, vai lá descascando legumes, a gente vai estimulando isso para eles ficarem sozinhos em casa a partir dos 12. Porque o espaço, ele atende mães de classe média baixa, classe média e classe média baixa. Então tem mães que não têm condições de pagar uma empregada para fazer as coisas em casa. Então a gente já vai preparando eles para poder ficar sozinhos em casa, né? Que eles possam fazer as atividades sozinhos, né? Isso. E com o passar do tempo a gente vai brincando com eles, interagindo para não ficar muito maçante. O espaço hoje ele já vai completar agora em novembro 10 anos. Já? Então eu tive que ficar mudando as atividades, né? Não é, sempre teve judô? Não. Sempre teve balé? Também não. Deixa eu te perguntar. Assim, tem crianças que, dando um exemplo, que chegou lá com 1 ano, deve dar parte. Olha! Tem criança que se formou, entrou com 4 anos de idade no início do meu espaço e saiu agora com 12. Né? Tem crianças que entrou com... O Paulo entrou com quantos anos? O Paulo entrou com 1 ano e meio. Não, 1 ano e meio. Foi o meu primeiro bebê. O Paulo, ele saiu porque a mãe também teve que sair do trabalho, né? E aumentou a família também e ficou. A primeira bebê que a gente atendeu porque tem alguns casos que a gente passa do limite, né? Então, a ideia do espaço é atender crianças a partir de 1 ano. Mas tem mães que têm filhos de 1 ano e pouco e tem um que está na barriga. Thalita, o que eu vou fazer com esse que está aqui comigo e tal? E a gente acaba abraçando. Então, a Eloá foi a primeira criança que a gente atendeu com 10 meses e ficou com a gente até 8 anos de idade também. Irmã do Paulo, e aí teve que sair por conta da mãe também, que saiu do trabalho. Então, é mais ou menos assim, né? Então, a casa de babá acolhe realmente, né? E não só
assim, como você falou anteriormente, tem todas as atividades, com tudo que a criança necessita no teu espaço, Isso né? mesmo, Ótimo. E a gente vai mudando por conta disso. A cada ano a gente vai colocando atividades diferentes, porque eles ficam com a gente por longo tempo, né? E é assim, a gente já colocou capoeira, já colocou judô, já colocou futebol também, né? Já teve natação também, só que a gente levava para fora, para outro lugar e voltava com eles, que a gente não conseguia atender lá. Até a gente colocava criação aquática lá também. Então, olha, Rita, foi maravilhoso. Espero que você dê continuidade para esse trabalho, porque é gratificante, eu acho, né? Você sonhou e hoje você está atuando naquilo que você, talvez, será que eu vou conseguir? Às vezes bota um será ali, né? E você conseguindo, você está dando continuidade a esse trabalho maravilhoso, que continue, que Deus te ajude, né? E foi um prazer conversar com você aqui no podcast. Obrigada, o prazer foi todo meu. Espero que eu tenha transparecido, né, mostrado um pouquinho. Claro que sim, você mostrou e não só a mim, como as pessoas também que estão assistindo o nosso podcast, Cafézinho Coração. E vamos, né, lidar. E ficamos aqui com o nosso podcast, Cafézinho Coração.